Fala aí, galera de Cristo, como é que vocês estão? Eu sou o Henrique Cruz e bem-vindo a mais um vídeo do canal Pisteologos, esse canal de teologia, história da igreja e história da religião em geral. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para a fé cristã e até um assunto muito controverso aí em alguns lugares, que é o Concílio de Nicéia. Será que o Concílio de Nicéia foi o que definiu a Trindade? O que definiu o cânon das Escrituras? Foi através do Concílio de Nicéia que o imperador estabeleceu o cristianismo e as doutrinas do cristianismo? Essas perguntas vão ser respondidas historicamente hoje. Então já pega o seu café, senta no seu sofá, relaxa, ou até mesmo na sua cadeira, ou então pega seu almoço aí e vem com a gente, porque hoje o conteúdo é bem denso, tá bom? Bora pro vídeo. O Concílio de Nicéia de 325 d.C. foi um dos eventos mais importantes da história do cristianismo, estabelecendo bases doutrinárias essenciais para a fé cristã. Convocado pelo imperador Constantino, teve como objetivo resolver a crescente controvérsia a respeito da natureza de Cristo e sua relação com Deus Pai, especialmente diante da disseminação do arianismo. A decisão do concílio influenciou profundamente a teologia cristã e marcou o início de uma nova era para a igreja, agora em estreita colaboração com o Estado. No final do terceiro e início do quarto século, a igreja cristã enfrentava graves desafios. Entre os principais estavam as perseguições movidas pelo Império Romano, especialmente sob o imperador Diocleciano, que ordenou a destruição de igrejas e textos sagrados. Muitos cristãos foram mortos ou forçados a renunciar à sua fé, e os líderes da igreja tiveram que operar de forma clandestina. A situação começou a mudar com o Edito de Tolerância de Galério em 311 e o famoso Edito de Milão em 313, que garantiu a liberdade religiosa no Império. Com a ascensão de Constantino, que se tornou o primeiro imperador cristão, surgiu a necessidade, então, de unificar a fé cristã e evitar divisões internas que poderiam enfraquecer o império. O imperador percebeu que a fé cristã dividida poderia gerar instabilidade política e comprometer os seus esforços para consolidar a sua autoridade sobre um império vasto e multicultural. A controvérsia ariana, então, tornou-se um problema central, pois a divisão entre os que defendiam a eternidade de Cristo e aqueles que o viam como uma criação divina ameaçava a unidade da igreja. A solução proposta foi, então, a convocação de um concílio ecumênico para definir uma posição oficial sobre a questão cristológica. Então, a gente pode falar sobre o que é a polêmica ariana. Essa controvérsia teológica teve origem no Egito, envolvendo o bispo Alexandre de Alexandria e o presbítero Ário. O debate girava em torno da seguinte questão: um lado defendia que Cristo é coeterno e consubstancial com o Pai, enquanto o arianismo defendia que ele teria sido criado e, portanto, era inferior a ele. Então, os arianos defendiam que Cristo teve um início e não era da mesma substância do Pai, baseando-se em passagens como João 14:28, o Pai é maior do que eu, e Colossenses 1:15, o primogênito de toda a criação. Então, tal que esses textos a gente discutiu nesse vídeo aqui, onde eu defendo a divindade de Cristo Jesus. Você pode dar uma olhada aqui que vai estar aqui no card, tá? Então, a gente trata até desses textos também nesse vídeo. Então, eles argumentavam que se Cristo tivesse sido gerado, ele não poderia ser coeterno com o Pai, o que para eles preservava o monoteísmo. Em contrapartida, os oponentes do arianismo, como o bispo Alexandre e seu assistente Atanásio, afirmavam que Cristo era eterno e igual ao Pai, citando João 10:30, e o Pai somos um, e João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A polêmica se espalhou rapidamente, envolvendo diversas igrejas e ameaçando a unidade cristã. Então, em resposta, Constantino tentou inicialmente mediar o conflito por meio de carta conciliatória, mas a tentativa falhou e a crise se intensificou, levando o imperador a convocar então um concílio para resolver a questão. E aí surgiu o Concílio de Nicéia,
Reunido em 325, o concílio contou com a presença de mais de 300 bispos de diversas partes do império, incluindo figuras influentes como Eusébio de Cesareia, que mais tarde se tornaria o historiador oficial do cristianismo primitivo. Durante as discussões, Atanásio destacou-se como um dos principais defensores da doutrina da consubstancialidade de Cristo com o Pai. O resultado foi a formulação do credo niceno, que afirmava explicitamente a divindade e eternidade de Cristo, rejeitando a doutrina ariana. O concílio não apenas definiu uma base doutrinária para o cristianismo, mas também estabeleceu um precedente para futuros concílios ecumênicos. Ários e seus seguidores foram condenados, e o imperador Constantino aplicou sanções contra aqueles que persistissem em suas crenças heréticas. O credo niceno declarou que Cristo era Deus verdadeiro e de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, enfatizando sua divindade absoluta e refutando qualquer noção de inferioridade em relação ao Pai. Um adendo que a gente pode deixar aqui é que Constantino, por mais que tenha exilado Ário e até mesmo os arianos, mais tarde, o próprio imperador Constantino se convenceu de que o arianismo estava certo, então em partes ainda continuava exilado, porque foi uma decisão da maior parte da igreja, então Constantino não queria fazer divisões dentro da igreja por questões de querer expandir mais o império e seu poder sobre o império. Então Constantino, por mais que tenha concordado com o Ário e morreu, muitos dizem ainda, que Constantino morreu confessando e sendo batizado por um bispo que defendia o arianismo. Então Constantino morreu sendo um ariano. Ele ainda não desfez o exílio que fez com os arianos, tá? Quem fez isso foi seu filho posteriormente, e mais pra frente a gente vai falar mais a respeito disso, tá bom? É só um adendo aqui para vocês saberem que Constantino também foi um ariano e morreu como um ariano. Além da questão cristológica, o Concílio de Nicéia também abordou outras questões eclesiásticas, incluindo a data da Páscoa, que até então era celebrada em datas diferentes por diversas comunidades cristãs. Foi decidido que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia da primavera, alinhando a prática cristã com o calendário juliano. Além disso, o concílio tomou medidas contra o donatismo, que foi uma seita rigorista que rejeitava a validade dos sacramentos administrados por clérigos que haviam cedido durante as perseguições. A decisão do Concílio de Nicéia teve repercussões duradouras, embora o arianismo tenha sido formalmente condenado. Ele continuou a existir e influenciar parte da cristandade, sendo combatido de forma enérgica por Atanásio e outros líderes ortodoxos ao longo das décadas seguintes. O credo niceno tornou-se um pilar da teologia cristã, influenciando profundamente o desenvolvimento da doutrina trinitária. Após o concílio, Constantino tentou garantir a aplicação das decisões tomadas, exilando Ário e seus seguidores. No entanto, a controvérsia persistiu, e com a morte de Constantino em 337, seu filho Constâncio II, que simpatizava com o arianismo, reabilitou os bispos arianos e perseguiu os defensores da ortodoxia nicena. A luta entre arianos e nicenos continuou ao longo do século IV, com momentos de avanços e retrocesso para ambos os lados. Somente com o Concílio de Constantinopla, em 381, sob o imperador Teodósio I, o ariano foi definitivamente condenado e o credo niceno reafirmado com pequenas adições, consolidando a doutrina trinitária como padrão para a igreja cristã. O impacto do Concílio de Nicéia foi tão profundo que suas decisões continuam a influenciar a teologia cristã até nos dias de hoje. Além disso, o Concílio de Nicéia também marcou um novo modelo de relação entre a igreja e o Estado, com o imperador desempenhando um papel ativo na definição de doutrinas e na resolução de disputas teológicas. E esse modelo se tornaria padrão no Império Bizantino e influenciaria o desenvolvimento do cristianismo ocidental. Então, em resumo, o Concílio de Nicéia foi um marco na história da igreja, consolidando a fé em Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e garantindo que a igreja tivesse
uma base sólida para enfrentar desafios teológicos futuros. Ele estabeleceu um precedente para a realização de concílios ecumênicos como instrumentos para resolver disputas doutrinárias, uma prática que continuaria a moldar o cristianismo nos séculos seguintes, diante das controvérsias doutrinárias e das tensões internas que ameaçavam a unidade da Igreja. A convocação do Concílio de Nicéia tornou-se inevitável. O imperador Constantino, buscando restaurar a estabilidade religiosa dentro do Império Romano, reconheceu que a questão ariana e outras disputas teológicas precisavam ser resolvidas em um fórum amplo e representativo. Assim, no ano 325, convocou o primeiro concílio ecumênico da história cristã, reunindo bispos, líderes eclesiásticos de diversas partes do mundo conhecido. A iniciativa de Constantino não foi meramente política, como alguns críticos sugerem, mas sim motivada pelo desejo de pacificar a Igreja e preservar sua influência crescente dentro do Império. Eusébio de Cesareia, em sua obra A Vida de Constantino, detalha como o imperador enviou cartas imperiais a diversas províncias, convidando os bispos a comparecerem ao concílio. Para garantir a participação ampla, ofereceu transporte público e suprimentos para a viagem para esses bispos, facilitando o deslocamento daqueles que vinham de regiões distantes. Nicéia, localizada na província de Bitina, foi escolhida como sede do concílio por razões logísticas e climáticas favoráveis. O encontro contou com a presença de bispos de diversas regiões, incluindo a Europa, a Ásia Menor, o Oriente Médio e até mesmo partes da África, como Alexandria. O bispo da cidade de Roma, devido à sua idade avançada, enviou representantes para falar em seu nome. Eusébio de Cesareia descreve a Assembleia como uma reunião sem precedentes, com clérigos de diferentes tradições e contextos culturais. Estima-se que o número total de bispos participantes tenha variado entre 250 e 318, dependendo da fonte histórica consultada. O número 318, frequentemente mencionado, possui um simbolismo teológico associado aos 318 servos de Abraão mencionados em Gênesis 14:14, reforçando a ideia de uma convocação divina. O ponto central das discussões foi a controvérsia ariana. Ario e seus seguidores argumentavam que Cristo era uma criatura criada por Deus e, portanto, inferior ao Pai em essência. Tal posição se opunha frontalmente à doutrina da divindade plena de Cristo, já defendida por muitos bispos, incluindo Atanásio de Alexandria. Então, a gente já tem bispos defendendo a divindade de Cristo muito antes da formulação e da convocação do Concílio de Nicéia. Então, para a gente realmente perceber que a divindade de Cristo já era algo aceito amplamente antes mesmo de qualquer definição de concílio, tá? O concílio só foi convocado por conta da disputa ariana, que defendia o contrário do que era uma doutrina ortodoxa para os cristãos. As deliberações foram acaloradas e os argumentos de Ario foram amplamente refutados por meio das escrituras e da tradição apostólica. No dia 19 de junho de 325 foi formulado o Credo Niceno, que estabelecia claramente a consubstancialidade do Filho com o Pai, utilizando o termo homósios, que significa a mesma essência. O credo declarava: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou-se, fez-se homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de vir julgar os vivos e os mortos, e cremos no Espírito Santo. O concílio também declarou anátema, maldito, aquele que sustentava a visão ariana, incluindo Ario e os bispos que apoiavam, os quais foram excomungados e exilados. Assim, a posição ariana foi condenada como herética e a doutrina ortodoxa da divindade de Cristo foi
foi afirmada de maneira clara e definitiva. Além da questão cristológica, o Concílio de Nicéia tratou de outros temas fundamentais, como a celebração da Páscoa, que decidiu que a data da Páscoa não deveria ser mais calculada com base no calendário judaico, mas sim por um método próprio da igreja, garantindo a uniformidade na celebração, as regras disciplinares foram estabelecidas diretrizes canônicas sobre a ordenação de bispos, a moralidade do clero e a readmissão de apóstatas que haviam negado a fé sob perseguição e a questão dos novacianos. O concílio também tratou da reconciliação dos seguidores de Novaciano que haviam se separado da igreja por conta de uma visão rigorista sobre a restauração de cristãos que haviam apostatado durante as perseguições anteriores. Isso só mostra que o Concílio de Nicéia não necessariamente só falou da divindade de Cristo, mas também discutiu outros assuntos, como Páscoa, ética dos bispos, ordenação dos bispos, o que deveria ser, como deveria ser a ordenação dos bispos, como isso se daria, baseando-se em 1 Timóteo e até mesmo a recolocação de apóstatas que negaram a fé durante o período de perseguições de Diocleciano. Existem alguns equívocos históricos sobre o Concílio de Nicéia. Vários mitos cercam o Concílio de Nicéia, sendo um deles que o Concílio de Nicéia definiu o cânon bíblico. Diferente do que alguns alegam, até porque não estudam a fundo o que foi o Concílio de Nicéia, o concílio não discutiu uma lista oficial dos livros do Novo Testamento. O cânon das Escrituras já estava amplamente reconhecido nas igrejas. Outra coisa foi que a doutrina da Trindade foi estabelecida no Concílio de Nicéia. Também é uma mentira. O Concílio de Nicéia focou na cristologia, defendendo Cristo como divino. A formulação da doutrina trinitária ocorreu no primeiro concílio de Constantinopla, em 381, onde a divindade do Espírito Santo foi plenamente afirmada. E outra coisa que dizem é que com o concílio de Nicéia, Constantino criou a doutrina cristã. Embora Constantino tenha patrocinado o concílio, ele não teve influência sobre o conteúdo teológico decidido pelos bispos. A definição da fé foi conduzida pelos líderes eclesiásticos à luz das Escrituras. Então, concluindo, o Concílio de Nicéia marcou um divisor de águas na história da igreja e ele consolidou a ortodoxia cristã contra a heresia ariana, estabelecendo o credo e a base da fé cristã e demonstrou a necessidade da unidade doutrinária. Sua influência também se estendeu por séculos, sendo reafirmada e expandida no Concílio de Constantinopla em 381, onde definiu a Trindade. Dessa forma, a Nicéia não foi apenas um evento político, mas um momento crucial na história da Igreja, onde a verdade bíblica foi defendida contra as distorções doutrinárias, garantindo a preservação da fé apostólica para as gerações futuras. Então é isso, deixe o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo sobre o que você acha desse assunto, ative as notificações para saber quando a gente vai estar lançando novos vídeos. Lembre-se que temos vídeos toda quarta e todo sábado, normalmente às 10 horas da manhã, tá bom? E não se esqueça de acompanhar outros conteúdos deste canal. Eu vou deixar aqui um card onde você pode acompanhar mais sobre a história da igreja e até mesmo sobre teologia, né? Temos uma playlist exclusiva sobre teologia e uma playlist exclusiva onde eu faço reações a respeito do que dizem sobre teologia na internet, tá bom? É isso, não se esqueça de compartilhar com as pessoas da sua igreja, compartilha aí no grupo da igreja, compartilha no Instagram, compartilha pra geral aí, tá bom? Que precisa aprender uma boa teologia histórica. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou e falou!